Você já deve ter ouvido alguém falando, no meu tempo não era assim, né? As crianças estão mais ansiosas, você tem notícia de crianças cometendo crimes muito novas, você tem notícias de diagnósticos que estão aumentando, crianças que são inseguras, não querem mais ir na escola, crianças viciadas em tela, e tem um monte de coisa que você encontra aqui nos canais aqui também, que você pode pensar, meu Deus, o mundo tá perdido. Mas não, eu estou aqui para te falar sobre os 5 erros mais comuns que estão acontecendo no desenvolvimento das crianças e como que a gente pode resolver eles, porque aqui a gente traz o erro, mas a gente também traz o acerto. Meu nome é Shizuka Miyawaki e eu estou aqui hoje para te ajudar nessa coisa difícil, porém maravilhosa, que é educar crianças. A educação parental não precisa ser algo difícil, pode ser na paz. E a gente troca por paz parental. É muito legal, né? Maternidade de uma forma muito tranquila para você. Bom, o primeiro erro mais comum é a superproteção. Shizuka do céu, não mexe com isso. A superproteção, ela vem disfarçada como atenção, carinho, cuidado. Ela vem disfarçada de zelo. Então, muitas vezes você fala, não, eu não sou superprotetora, não. Imagina, eu sou uma mãe cuidadosa, eu sou um pai presente. Olha, a superproteção, ela causa na criança insegurança, intolerância. Então você vai saber se a criança ela está sendo super protegida se ela começar a agir de uma forma intolerante, se ela começar a ter insegurança, ela vai falar alguma coisa, ela olha para você. Ou então ela não aceita que façam isso e aquilo. Se você perceber esse tipo de comportamento, é porque você extrapolou no seu cuidado. Você super protegeu demais. E qual que é a solução para isso? A solução para que a gente não torne as crianças super protegidas é muito fácil. É você permitir que ela se machuque de vez em quando. Um tombo aqui, um errinho ali. Você tem que permitir que ela tenha experiências. A superproteção faz com que, às vezes, a gente transmita para a criança que não confia nela. Ai, não, deixa que eu faço para você. Ai, não, deixa isso, deixa aquilo. Isso acaba levando a criança a pensar que, tipo, nossa, será que eu não consigo? Ai, é melhor a minha mãe mesmo fazer porque eu não vou conseguir. No primeiro momento, a criança parece, nossa, tá cuidando de mim. Mas quando se repete muitas vezes, aí já fala, poxa, mas eu não vou poder fazer nunca. Pensa assim, ó, a criança, ela veio para aprender as coisas, ela quer aprender, ela quer conseguir fazer. E quando ela não consegue fazer, ela acaba se sentindo incapaz. E daí vem a insegurança. Então, a gente não quer que os nossos filhos sejam inseguros. A gente quer que eles sejam seguros, que eles consigam fazer as coisas. Então, você vai ter que medir aí e dar essa liberdade para que a criança possa testar, errar e depois acertar. Isso vai deixar ela forte. Vamos para número 2. O número 2 tem a ver com aquelas crianças que acabam faltando com respeito com o adulto, têm dificuldade de se conectar e manter essa conexão com pessoas mais velhas e às vezes até com crianças mesmo da mesma idade. Ela é uma criança confusa, enfim, a criança que é muito confusa e que tem dificuldade de lidar com adultos e se conectar e tudo mais, muitas vezes vem deste erro que é o número 2. O erro número 2 é a falta de congruência entre o discurso e a prática dos adultos que ela tem em volta. E aí, talvez você esteja sendo incongruente. Mas como assim? O que eu falo eu cumpro, Shizuka. Sim, às vezes o que você fala, você cumpre, mas o que fala, às vezes não é o que você faz. E eu nem tô falando de tela, não tô falando disso. Às vezes você fala que você quer que a criança estude, que ela tenha um futuro brilhante, que ela arrume um emprego legal, que ela seja feliz, que ela seja incrível, você deseja tudo de bom para ela. Você fala que você deseja tudo de bom para ela, e muitas vezes a maioria dos pais fala: estuda que você vai ter um futuro bom. Mas no seu dia a dia você não gosta do seu trabalho, você não gosta das pessoas que estão em volta,
você não gosta se é dia, se é noite, se tá frio, se tá calor, você é uma pessoa que reclama, o dinheiro nunca é suficiente, você sente dores aqui, você sente dores ali, e aí você tá sempre reclamando, mas você diz que você tem que estudar para ter um futuro bom, porque eu estudei e olha onde eu tô hoje. Então, é muito importante que você pense se na sua prática do dia a dia você pratica coisas importantes no sentido emocional mesmo, do que você fala, de como você vê a vida, como você se relaciona olho no olho. Alguns hábitos, por exemplo, a tela ou algumas coisas, eles nem são tão fortes assim. Vícios e hábitos, é claro que a criança vê, ela fica mais vulnerável a isso, né? Mas não é esse o ponto. Se você for honesto, falar, olha, eu fumo, não é bom, não faz bem, não é algo que eu gostaria, eu não consigo parar. E é por isso mesmo que não faz bem, porque depois você chega numa idade como eu tô e é difícil de parar. Eu quero parar, mas eu não consigo parar. Ou eu já acostumei e não quero parar, mas se eu pudesse, eu nem teria começado. Isso é falar a verdade. Você não precisa, de repente, mentir ou mudar o seu jeito. Quer dizer, mudar, a gente tem que mudar sempre. É importante que a gente evolua, né? Mas para algumas coisas, você não precisa ficar tão pressionado assim. Mas ser verdadeiro, transparente, congruente com o que você fala e o que você faz, e isso é importante. Então, essa é a nossa dica número 2. E a número 3. A criança está impulsiva demais. Quando ela nem pensa para fazer, já fez. Excesso de diagnóstico, dizendo que a criança tem vários tipos de distúrbios e tudo mais. Você também tem atraso de desenvolvimento. Você olha e fala, poxa, mas na minha idade eu já fazia isso. Essa criança está nessa mesma idade e ainda não consegue fazer, esse jovem, esse adolescente. O que é que está causando atraso de desenvolvimento para coisas e assuntos que deveriam já ter desenvolvido e desenvolvimento precoce em temas e assuntos que deveriam ser trabalhados mais para frente um pouquinho. É claro, minha gente, a gente não poderia deixar aqui na número 3, a gente vai falar. É claro, minha gente, é o excesso de telas. Quando a gente não usa a tela nos usa. E aí, se a gente não ensina o nosso filho como usar a tela, ele está sendo usado. E a gente não criou filho, a gente não fez filho para ser usado por tela. E por todos esses algoritmos que ficam por trás da tela. Então, cabe ao adulto direcionar essa criança para o uso de telas. E quando o adulto ele é viciado, ele deveria pelo menos perceber o quanto que faz mal para ele mesmo. Então, estabelecer limites para as crianças é importante. E como? Bom, basicamente na hora da refeição, né? Não tem por que a criança comer assistindo tela. Faz mal para ela, pode tornar ela com distúrbios infinitos, não só no aprendizado, mas no desenvolvimento físico, motor mesmo. E é perigoso isso. Então, olha, hora de alimentação, tira a tela da criança, fala para ela focar no que ela tá comendo, em quantas vezes ela tá mastigando, na comida que tá ali. Tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre como a gente pode até usar a tela na hora da alimentação, mas de uma maneira saudável, ou como não usar a alimentação e se conectar com a criança que tá ali, né? Procure ter tempo, horário para que a tela seja usada livremente, mas num curto período de tempo, um período de tempo saudável, né? Fora isso, você tem que ter recursos, atividades que podem desenvolver outras habilidades das crianças. Ajudar a lavar uma louça, ajudar a colocar o prato na mesa, ajudar em várias coisas, ensinar para ela como é que funciona um dicionário, essa tecnologia super, ultra, mega difícil de usar, que é um dicionário, mas trabalhar com elas assuntos legais, até mesmo usar a tela e comentar o que você vê na tela. Bom, tem um vídeo falando sobre isso, mas usar a tela com responsabilidade. A gente não pode excluir isso da nossa vida, mas a gente pode escolher como usar. Se você bebe muito, faz mal. Se você come muito, faz mal. Se você dorme muito, faz mal. Se você ri muito, faz mal. Se você chora muito, faz mal. Tudo que é muito, faz mal. Tela
Também. Então, a gente já vai aqui falar o número 4. Ele até tem uma ligação ali com o número 3, que tem a ver com falta de limites. Falta de limites. Então, a criança, ela fica toda nervosa, ela fica toda bagunçada da cabeça, desrespeitosa muitas vezes desagradável. Às vezes as pessoas, os amigos deixam de convidar pessoas para frequentar a casa porque tem um filho que é desrespeitoso. Às vezes você deixa de ir em determinados lugares porque você fica com receio de como sua criança vai agir lá e as pessoas não vão entender. Olha, as pessoas precisam entender tanto quanto você precisa entender e especialmente a sua criança precisa entender. A gente tem muita coisa na internet falando sobre como a criança precisa ser compreendida. E é verdade, a criança precisa ser compreendida, mas a criança também precisa compreender, ela precisa saber o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve e o que ela não deve. A criança, ela é ilimitada na sua potencialidade, ela é ilimitada e isso é excelente, desde que seja organizado, desde que esse ilimitado venha junto com virtudes positivas e não com falta de limite. Não é ilimitado por falta de limite, justamente o contrário, é ilimitado por saber qual é o limite. Olha que interessante isso, não é? E como é que você vai trabalhar isso com a criança? A criança não nasce sabendo das coisas, ela precisa da sua ajuda, ela precisa que você oriente, que você diga para ela exatamente o que pode e o que não pode, por que não pode, e tem que ficar claro quem é o responsável por ela, porque tudo tem uma consequência. E aí isso precisa ficar bem claro. E existe forma de fazer isso. Não é você apontando o dedo na cara da criança, falando faça isso, não faça isso, porque senão não é com autoritarismo, é ser autoridade para a criança. A autoridade tem a ver, ela vem junto com admiração, com compreensão, com acolhimento, mas com firmeza, com certeza, com olho no olho. É isso que vai fazer a sua criança confiar em você e aí você vai ter paz. Isso é muito importante. Então, o nosso número 5 é a respeito de falta de limites. Falta de limites bem definidos. Ter limite indefinido é muito complicado. Limites definidos têm a ver com desenvolvimento de autonomia. Autonomia e liberdade são coisas diferentes. Liberdade, você faz o que você quer, do jeito que você quer. Autonomia é você ter liberdade e usar a liberdade de forma positiva. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável, você que é professor, você determina aqui pode, aqui não pode. E é isso, combinado? Né? De forma, claro, da melhor maneira possível que você vai estabelecer um diálogo com a criança, né? Estabelecendo uma comunicação firme, porém acolhedora com a criança, você vai alcançar esse objetivo e a sua criança vai ficar mais tranquila, ela vai ficar mais leve, ela não vai ter ansiedade, ela vai saber qual é o próximo passo. E isso no desenvolvimento infantil é muito importante, viu? O 5 é super comum e talvez você também tenha passado por isso. Então não é algo tão atual assim, mas ainda continua. Que a consequência do número 5 é assim, ó, baixa autoestima, insegurança, medo de tomar decisões, medo de não tomar decisões, é uma sensação de impotência muitas vezes, que é o quê? É a cobrança por desempenho e não por desenvolvimento. Normalmente isso vem do ambiente escolar. Normalmente, infelizmente, né? Ele vem acompanhado de comparação, com metas únicas e definidas, sem levar em consideração o indivíduo. E aí, a criança, por exemplo, ela está se esforçando muito numa matéria, mas ela tem dificuldade em aprender aquele conteúdo específico, daquela matéria específica, ela vai mal na prova. É de 0 a 10. 10 é quem tirou uma nota muito alta, 0 para quem foi muito ruim.
Ela é uma criança que não estava entendendo muito, se esforçou e conseguiu tirar lá uns 5, 6. Aí chega em casa com a nota e os pais falam: Nossa, mas só isso? Tinha que tirar 10. Ou ela tirou 4. Nossa, ficou com vermelho, você tinha que ter estudado mais. Ó, fulano tirou 10. Na sua idade, eu estudava e tirava 10. Não é isso que vai ajudar a criança. É o quanto que ela está se esforçando. A nota nem importa tanto. Mas se você percebeu que ela estudou, que ela procurou, que ela foi atrás e mesmo assim ela não conseguiu tirar a nota que ela queria ou que deveria ou a nota que fica aí que todo mundo tem que tirar, isso aí não importa. Importa é que ela correu atrás, que ela se esforçou e ela pode continuar correndo atrás, pode continuar se esforçando, que ela vai, em algum momento ela vai conseguir. Então, valorizar o esforço, valorizar a dedicação é muito mais importante do que valorizar o resultado. O resultado é o resultado dela. O resultado dela não é o resultado genérico, é um resultado individual. Como que ela conseguiu. Porque se ela se esforça, e ela não alcança o resultado genérico, e você fala pra ela que ela não foi bem, ela nem vai tentar da próxima vez. Ela nem vai se esforçar da próxima vez. E aí você vai tirando dela a autoestima. Porque o que adianta me esforçar? Eu não vou conseguir mesmo. Então, isso não se faz. Isso chega a ser até cruel. Mas a gente cresceu nesse sistema onde a gente tem que tirar 10. Então, a gente acaba cobrando isso. E sim, ela não pode aceitar ficar abaixo da média, mas a média quem define é você, quem define é ela. A média não é. A gente não é a média, a gente é único, cada ser é único. Então eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei aonde eu consigo ir. E se ela tá com tanta dificuldade assim, a gente precisa procurar, nós que somos adultos, procurar uma forma de ajudar essa criança. E não ficar julgando e criticando e falando que, você não consegue. Então, o desenvolvimento é mais importante que o desempenho. Ela precisa de suporte. Ela precisa de apoio, ela precisa de você, ela precisa de acolhimento, ela precisa entender que desliga o telefone e você vai estudar porque você quer um resultado melhor. Você quer chegar onde você quer chegar. Ela tem definida onde ela quer chegar? Onde você quer chegar? Eu quero chegar no 10. Então a gente vai fazer o quê? Se tá no 5 agora, então a gente vai estudar. Desliga o telefone, vamos desligar o vídeo, vamos desligar o game. A gente vai conseguir chegar onde você quer. O que você precisa para chegar onde você quer chegar? Então, ela precisa do seu suporte, do seu apoio para que ela consiga chegar aonde você quer que ela chegue. Nossa, e é isso aí. Então, os erros mais comuns são a superproteção, a incongruência do que se fala e do que se faz, excesso de telas, a falta de limite e essa cobrança excessiva por desempenho e não por desenvolvimento. Desvalorizar a dedicação da criança definitivamente não é o melhor caminho. Agora, dar as mãos e falar a gente vai caminhar junto até conquistar o que você deseja, isso sim você vai estar ensinando resiliência, você vai estar acolhendo, você vai estar dando força para ela, para que ela cresça segura. E é isso que a gente quer. Olha, aqui nesse canal a gente tem muitos vídeos que vai te ajudar nessa difícil e prazerosa tarefa que é educar nossas crianças. Então, eu convido você a conhecer os nossos vídeos aqui do canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha que está passando por alguma dessas dificuldades, compartilhe esse vídeo. Ou, se por acaso você assistiu as 5 dicas e não encontrou a dica que você queria, qual é a sua dificuldade? O que você tem mais dúvidas na hora de educar a criança com relação ao desenvolvimento escolar, com relação a comportamento, com relação a como ser mãe, como eu estudo para isso. Pedagogia é para isso. Então eu tô aqui para isso. Deixa aqui nos comentários uma forma de eu te ajudar a viver este momento, este curto momento que você tem aí da infância e adolescência da sua criança, de uma forma prazerosa, sem traumas, sem tristeza, sem... Com desafios vai ter, não tem jeito, não dá pra falar sem desafios, não, desafio tem bastante, mas como você superar esses desafios da melhor maneira possível. Eu estou aqui pra isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.